Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá ok? Olha, a gente vai continuar aqui o assunto divisão celular. Na verdade, nós vamos complementar esse assunto, mitose e meiose, são os dois tipos de divisão celular, falando alguns detalhes sobre a mitose e sobre a meiose. A gente começa aqui comparando mitose com meiose. São os assuntos dessa aula, mais uma videoaula aqui do canal. Você já sabe, eu sou seu professor Davi Barbosa. Eu te peço para deixar um gostei se você gostar da aula, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, se for possível, de coração, eu te peço, divulgue o vídeo nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos que querem estudar, querem aprender mais sobre esse assunto, tá ok, gente? Vamos lá então, né? Ó, diferenças entre mitose e meiose. Esse item 1 é para a gente comparar mitose com meiose. A minha lousa é pequena, então eu estou começando aqui pela mitose, tá certo? Então, só lembrando aí com vocês, né, turma? Na mitose, uma célula 2N diploide se divide em duas células diploides também, tá ok? Essa aqui é a mitose, né? A mitose multiplica as células mantendo constante o número de cromossomos. O que pode acontecer também? Uma célula N haploide pode se dividir por mitose e formar duas células haploides também. Então, na mitose, a mitose, melhor dizendo, ocorre tanto com células diploides quanto com células haploides. Na meiose, já comparando, a meiose só ocorre com células 2N, com células diploides, tá ok? Alguns detalhes aqui para vocês. Os cromossomos, eles ficam em fila. A gente não vai ver cromossomos um do lado do outro, né? Se a gente tiver um cromossomo aqui, a gente vai ter outro cromossomo aqui embaixo. Imaginando aí cromossomos, né? Nós temos outro aqui e outro aqui, por exemplo, né? Nós vamos ter cromossomos enfileirados. Lá na meiose, a gente consegue ver os cromossomos iguais um do lado do outro. Se eu estivesse representando aqui meiose, portanto, o preto estaria do lado do outro preto. São cromossomos homólogos, ou seja, iguais, um veio do pai, outro veio da mãe. O azul estaria do lado do azul também, se fosse meiose. Aqui na mitose não temos cromossomos pareados. Nós temos cromossomos assim, ó, enfileirados, formando uma espécie de fila. Na verdade, é um embaixo do outro, ok? As células filhas são geneticamente iguais, mantém-se a carga genética, o número de cromossomos, então mantém-se os genes, obviamente, tá? Começa no zigoto, falando de células animais, tá? Claro que a mitose acontece em qualquer tipo de ser vivo. Uma bactéria que se divide em duas, mantendo a sua carga genética, fez mitose. Esse tipo de reprodução bacteriana, micro-organismos, quando fazem divisão uma célula em duas, estão fazendo mitose. A gente chama esse processo de bipartição ou cisciparidade, mesma coisa, é tipo de mitose. Mas falando de animais, né, ou de qualquer ser vivo, tá certo, turma? Aqui tem o zigoto. O zigoto é resultante da fecundação, é a célula de qualquer ser vivo que tenha gametas se fecundando. Isso vale para plantas também, tá certo? Então, o zigoto, ele vai ser sempre diploide, ele começa um processo de multiplicação para se transformar no embrião, e o embrião continuam essas mitoses para que seus tecidos embrionários se transformam nos tecidos, órgãos e sistemas do animal adulto. Então, nós temos aqui a mitose continuando ao longo da vida. Isso a gente definiu, a gente define quando a gente estuda, né, inicialmente a mitose, né? É um processo de crescimento das células do nosso corpo. A gente ganha tamanho porque ocorrem mitoses no nosso tecido ósseo, no tecido muscular também. Cicatrização, os processos de cicatrização também envolvem mitoses, tá certo? Mitose, tá aí comparando, vamos comparar agora com a meiose, vamos ver como é que é a meiose na sequência, tá certo? Gente, por falar então em meiose, olha só, então, agora vamos comparar a meiose, né? A gente está comparando já ao longo dessa aula, não é isso? Na meiose a gente tem uma célula diploide se dividindo uma vez em duas células haploides, lembram-se disso? Nós temos duas divisões aqui na meiose, já é uma diferença em relação à mitose. Essas duas células haploides aqui formadas, cada uma delas vai formar outras duas células haploides também, ok? Então, essa célula N se divide em mais duas células N, e essa aqui é a mesma coisa, vai formar mais duas células N, mais duas células haploides. Pronto, tá aí as duas divisões. A meiose, portanto, só acontece com células diploides. No final, uma célula 2N forma quatro células N, quatro células haploides, tá ok? Lembrando que essa divisão, como já reduz pela metade, a gente a chama de reducional. A gente indica assim por R ponto de exclamação, reducional, porque reduz pela metade.
Essa segunda divisão mantém o número de cromossomos constante, né? Ó, de uma célula N para duas N, de uma célula N para duas N. Então a gente representa assim por E exclamação. Esse E significa equacional, vem de equacional, que significa igual, mantém-se o número de cromossomos, tá ok? Os cromossomos homólogos ficam pareados. Nós temos aqui o pareamento dos cromossomos homólogos. Ó. Os homólogos ficam assim pareados. Se a gente fosse representar a célula, né, os cromossomos aqui agora na meiose, a gente teria o cromossomo preto do lado do seu cromossomo homólogo, outro preto. O azul, né? Imaginando uma célula que tem 4 cromossomos, tá ok, turma? Nós temos aqui o azul do lado do seu azul, tá vendo? Cromossomos homólogos, cromossomo homólogo é cromossomo igual. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, tá certo? Eles têm o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e a mesma sequência de genes, tá certo, turma? Então nós temos aqui homólogos pareados. A gente só vê cromossomos pareados na meiose, se for meiose. Especificamente ali na metáfase 1 da meiose. Lembram-se disso, turma? Dúvida, pergunte, por favor, hein? Então, tá vendo? Ó, pareamento dos homólogos só na meiose. Redução do número de cromossomos, obviamente, né? De 2N para N. Nos animais, olha só agora aqui, ó. Opa, caiu aqui, deixa eu pegar. Pronto. Tô meio atrapalhado. Nos animais, a meiose serve para isso daqui, ó, para formar gametas. Enquanto que nos vegetais, gente, a meiose serve para formar esporos. Então, tá vendo? Nós temos isso daí também como característica particular da meiose. Nos animais, formar gametas, ok? Nos vegetais, formar esporos, tá certo? Comparando, então, tá aí, comparamos, né? Nosso primeiro item, mitose com meiose. Agora a gente vai ver as mitoses de célula vegetal e de célula animal. Melhor dizendo, comparar aí, não nessa ordem, né? Comparar a célula mitose em célula animal com a mitose em célula vegetal. A gente fecha os conteúdos dessa aula, tá ok? Vamos ver então como é que é a mitose lá nas células animais, como é que é a mitose lá nas células vegetais, vamos ver. Muito bem então, gente, olha só, agora a gente vai comparar os tipos de mitose. Mitose em célula animal, mitose em célula vegetal, tá ok? Tem diferenças, 2 pelo menos, né? Olha só o que acontece já falando com vocês aqui, ó. Na célula animal, a mitose, ela pode ser chamada de astral. Mas o que é isso? É porque ela tem esse tal de áster, tá certo? Ó, mitose astral tem esse tal aqui de áster. Eu consigo te mostrar aqui um esqueminha. O que é o áster? São os centríolos, lembram-se lá dos centríolos? Né? Os centríolos são cilindros aí, tá ok? Eles são cilíndricos, bem pequenininhos, tá ok? São organoides celulares bem pequenos. São sempre 2 por célula. Durante a divisão celular eles se duplicam, então a gente consegue ver 2 de cada lado. Portanto, 4 centríolos, eles estão nos polos opostos da célula, puxando os cromossomos homólogos, no caso de uma meiose, ou separando as cromátides irmãs, no caso aqui das mitoses, tá certo? O que acontece? Centríolos, isso daqui são centríolos, tá? O que estou desenhando aqui para vocês são só 2 centríolos, tá? Acontece que deles começam a surgir as fibras do fuso de divisão. Estou desenhando aqui para vocês, tá vendo? Ó? Essas fibras do fuso de divisão, opa, deixa eu puxar para cá para fazer meio que uma graça, pronto, tá vendo? Ó? Nós temos aqui as fibras do fuso de divisão ao redor dos centríolos, mais os centríolos é o que a gente chama de áster. Áster significa estrela, né? Eu não sei se centríolos mais as fibras do fuso de divisão lembram aí uma estrela. Bom, quem dá nome né, para isso, para essa estrutura toda, né, fibras, tá certo? Mais os 2 centríolos, isso a gente chama de áster. As células animais têm centríolos, que vão formar essa estrutura lá durante a divisão celular, que é o áster. Célula vegetal não vai ter, ó. Pronto, já vamos comparar aqui, ó. As células vegetais, né, elas têm uma mitose anastral. Deixa eu passar de cá, virar para cá, vou ficar meio tonto. Pronto, nós temos aqui, ó, anastral, porque elas não têm esse tal de áster, sem o áster. A animal tem o áster. Tá ok, gente? O que mais que a gente pode falar? Aí eu te mostro na próxima lousa, eu te faço um desenho melhor aqui. Tá ok, gente? Nós temos aqui, ó, a mitose em célula animal, ela é excêntrica. O que acontece? A célula se divide da periferia para o centro. É como se ocorresse um estrangulamento na célula. Lá na telófase, né, a célula começa
a se contorcer, a diminuir o seu diâmetro no sentido da periferia para o centro. Nas células vegetais é o contrário, né? As células vegetais a gente tem uma divisão acêntrica, ou seja, é do interior da célula, lá do meio da célula para a periferia. É bem esquisita esse tipo de divisão, né? Então, cêntrica, aqui nas células animais, a divisão é para o centro, tá ok? No sentido do centro, indo para o centro da célula. Ok? E nas células vegetais é acêntrica, ou seja, fugindo do centro, indo para a periferia. Então, na animal para o centro, na vegetal para a periferia. Vamos ver como que é isso na próxima tela, eu já volto aí com vocês, tá bom? Voltando então, gente, para a nossa última tela, para a nossa última lousa, melhor dizendo, né? Nós temos aqui, ainda aí tem dois tipos de mitose, ó. Aqui um esqueminha para te mostrar esse negócio de astral, cêntrica, anastral e acêntrica. Célula animal, do lado aqui a célula vegetal. Veja só que aqui na célula animal a gente já consegue notar o áster, tá vendo? Centríolos mais fibras do fuso de divisão, tem um áster aqui em cima, tem outro áster aqui embaixo. Olha só que curioso, na célula vegetal a gente não vê esse tal de áster, nenhum dos dois, ó, não tem nenhum aqui em cima, nenhum aqui embaixo. Tá ok? Mas existem as fibras do fuso de divisão que vão separar as cromátides irmãs, aqui no caso da mitose na célula vegetal, tá certo? A parte então de ser para o centro, né? Nas células animais, a mitose é cêntrica, ou seja, da periferia para o centro, da periferia para o centro. Então, como é que é isso esquematicamente? Ó, é como se a célula fosse se contorcendo, ela vai se dividindo nesse sentido aqui, ó, tá ok? Ó, da periferia para o centro, ó. Ocorre um estrangulamento, né? Bem esquisito isso, tá vendo? Então, essa parte aqui periférica começa a se contrair e aí para o interior lá da célula nós temos esse tipo de mitose que a gente chama de cêntrica para o centro. Na célula vegetal é diferente, né? É mais complexo, inclusive, porque a célula vegetal tem parede celular, tá vendo? Eu fiz em verdinho aqui a parede celular da célula vegetal. Então nós temos assim, ó, a célula começa a se dividir aqui, ó, do centro para a periferia, é o contrário, tá vendo? Então vai do centro para a periferia. Deixa eu ver se eu consigo representar aqui, pronto, ó, tá vendo? Então parte aqui bem do interiorzão lá da célula e vai para a periferia, né? Começa a formar uma nova parede, inclusive aqui, né? Nós temos a formação de parede, para separar a célula em duas, obviamente, tá ok? Isso que é, aqui no caso da célula vegetal, mitose acêntrica, fugindo do centro, indo para a periferia. Diferenças entre mitose e meiose, é o que a gente viu no comecinho dessa aula, e as diferenças entre a mitose em célula animal e a mitose da célula vegetal. O assunto, foram os assuntos dessa aula, espero que você tenha aprendido. Tá certo, gente? Espero que você tenha gostado da aula, por que não, na verdade? E me dá um retorno depois, me fala como é que foi essa aula, como é que estão sendo essas aulas. Sempre te peço esse retorno, é importante para mim, porque é uma forma de eu avaliar meu trabalho junto com vocês. Afinal de contas, esse trabalho é para vocês, tá ok, gente? Então é isso, abraços, beijos, espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. Até a próxima aula.